E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos continuar o estudo da primeira lei da termodinâmica, estudando aí algumas transformações particulares. Então lembrando aí da primeira lei da termodinâmica, quem quer aí a primeira lei da termodinâmica? ΔU, a energia interna, é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Agora nós vamos aplicar essa lei em algumas transformações particulares que vocês viram lá nos gases ideais. Quais eram elas? Transformação isobárica, isovolumétrica, isotérmica e que a gente viu agora também a transformação adiabática. Então vamos começar aí com a transformação adiabática. Então quem é a transformação adiabática? Como a gente já viu, é aquela que não há troca de calor entre o sistema e o meio. Então, o Q é igual a zero. Então, se o meu Q é igual a zero, como é que vai ficar a primeira lei da termodinâmica? Tem a primeira lei da termodinâmica, ΔU e Q menos trabalho. Se o meu Q é zero, ΔU, zero menos trabalho. Então, meu ΔU é menos o trabalho, é o negativo aí do trabalho. Então, o que isso significa? Então, se eu tiver uma expansão adiabática, sem troca de calor, o gás vai utilizar sua energia interna para realizar trabalho sobre o meio, reduzindo, então, a sua energia interna. O volume do gás vai aumentar e sua temperatura vai diminuir. Então, como o gás não recebe nem cede calor, da onde que ele vai tirar energia para realizar trabalho? Ele vai tirar energia para realizar trabalho lá na energia interna dele. Então, se ele expande, se ele precisa de energia para expandir, ele vai tirar da energia interna. Então, se ele expande, a energia interna dele diminui, consequentemente a temperatura diminui. Agora, no caso contrário, se a gente tiver uma compressão adiabática, a gente comprimir o gás, então o gás vai receber trabalho do meio, o meio vai realizar trabalho sobre o gás e, consequentemente, ele vai aumentar a energia interna. Então o volume do gás diminui e se a energia interna dele aumentou, a temperatura dele também vai aumentar. Certinho? A outra transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Uma transformação isotérmica é aquela em que a temperatura permanece constante. Então, meu ΔT é igual a zero. Se a temperatura final é igual à inicial, então a minha variação de temperatura é nula. E como a gente já sabe, a energia interna está associada aí com a temperatura. Então, se não há variação da temperatura, consequentemente, não vai haver variação da energia interna. Então, meu ΔU vai ser igual a zero. Então, vai ser nula a variação da energia interna. Então, como é que vai ficar aí a primeira lei? ΔU, Q menos trabalho. Meu ΔU é zero. Zero é igual a Q menos trabalho. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Então, o que nós vamos ter? Em uma expansão isotérmica, o gás vai utilizar a energia recebida do meio na forma de calor para realizar trabalho. Então, de onde que ele vai tirar energia para realizar trabalho se a energia interna dele permanece constante? Então, toda a quantidade de calor que ele ganhar, ele vai realizar trabalho. Tudo que ele ganha, ele usa para realizar trabalho. Então, o gás vai receber energia na forma de calor e o seu volume vai aumentar. Caso contrário, se o meio realizar trabalho sobre o sistema, se a gente tiver uma compressão isotérmica, então o gás recebe trabalho do meio e libera essa energia na forma de calor. Então, o meio comprime o gás, realiza trabalho sobre ele, e ele vai liberar essa energia que ele recebeu na forma de calor. Então, o volume do gás vai diminuir e ele vai perder energia na forma de calor, certo? A outra é a transformação isovolumétrica. Quem que é a transformação isovolumétrica? Se ela é isovolumétrica, não há variação de volume. Então, meu ΔV é igual a zero. Isovolumétrica, não há variação de volume. A gente sabe também que o trabalho de uma transformação gasosa é igual à pressão vezes a variação de volume. Mas se a transformação for isovolumétrica, essa variação de volume é zero. Então, meu trabalho vai ser pressão vezes zero, que dá zero. Então, meu trabalho é nulo. Então, como é que vai ficar aí a primeira lei? Então, ΔU, Q menos trabalho. Se meu trabalho é zero, meu ΔU vai ser o quê, então? ΔU igual a Q. Então, o que eu tenho aí? Em uma transformação isovolumétrica, então o gás vai utilizar a energia trocada com o meio na forma de calor para variar sua energia interna. Ele não vai realizar trabalho e nem trabalho vai ser realizado sobre ele. Então, toda a energia trocada aí pelo meio vai ser na forma de calor. Então, se o gás receber energia, a sua temperatura vai aumentar. E se o gás liberar energia para o meio, a temperatura dele vai diminuir. Certinho? Por fim, aí a transformação isobárica. Essa transformação não está aí no PET, mas como a gente estudou ela lá nos gases ideais, eu achei interessante colocá-la aí também.
Então, no caso, aí a pressão é constante. Então, como a gente viu lá na aula da trabalho na transformação gasosa, a gente sempre utilizou a pressão como sendo constante. Então, isso daí não vai alterar em nada na primeira lei da termodinâmica. Então, nesse caso aí, não há nenhuma simplificação da primeira lei da termodinâmica. Ela permanece como sendo ΔU é igual a Q menos o trabalho, certo? Se a pressão não for constante, a gente tem que calcular o trabalho aí pela área do gráfico. Vamos ver aí, então, alguns exemplos, né, de aplicação dessas transformações aí. A primeira delas aí é o caso da bomba da bicicleta. Todo mundo já encheu aí um pneu de bicicleta utilizando essas bombas aí. Então, aí, ao utilizarmos uma bomba para encher o pneu de uma bicicleta, aplicamos sobre ela uma força e realizamos trabalho sobre o gás comprimindo. Então, quem está realizando o trabalho? Somos nós. Nós estamos comprimindo o ar que está ali dentro da bomba. Então, a força aplicada vai fornecer energia para o gás realizando o trabalho. E o trabalho realizado sobre o gás vai aumentar a energia interna dele e, por consequência, a sua temperatura. Como a gente está comprimindo o gás, a gente aumenta essa energia interna. E como a gente já sabe, energia interna está associada à temperatura. Aumentou a energia interna, aumenta a temperatura. Então, como esse bombeamento é feito rapidamente, então o gás presente dentro da bomba não perde calor para o ambiente. Então, quando a gente repete esse processo várias vezes, a gente consegue perceber o aquecimento do gás, né? A bomba fica quente. Então, por isso que ela fica quente, porque a gente está realizando trabalho sobre o sistema e então a gente está aumentando a energia interna e, consequentemente, aumentando a temperatura. O outro caso é o caso de desodorante aerossol. Então, quando um gás comprimido dentro de um tubo de aerossol se expande, como por exemplo dentro de um tubo de desodorante, exerce uma força sobre o atmosférico. Então, ali no desodorante, o que nós temos? Nós temos ar comprimido. Então, esse ar está comprimido, então, um gás sobre uma pressão muito alta. Então, o que acontece quando a gente usa o desodorante? Então, quando esse gás vai utilizar essa energia interna que ele tem para exercer força sobre o ar, realizando trabalho sobre o meio, ele vai se expandir. Então, o que acontece? Quando ele expande, essa expansão é tão rápida que não há troca de calor, né? Como se fosse uma transformação adiabática. Então, essa energia interna diminui e a gente consegue perceber a redução na sua temperatura. Então, por isso que a gente usa o desodorante aerossol e está gelado, porque ele realizou o trabalho sobre o meio, então ele usou a energia interna dele para realizar esse trabalho. Então, por isso aí que ele fica gelado, o tubo lá fica gelado. E por último aí, a diferença de temperatura no litoral e em grandes altitudes, né? Então, como a gente sabe, o ar no litoral se aquece, ele se expande, a densidade dele diminui e ele sobe para as montanhas, né? Que são as nossas aí, correntes de convecção, que nós já estudamos aí, né? A transmissão de calor por convecção. Então, quando o ar sai de uma região de maior pressão, que é lá no litoral, e chega em uma região de menor pressão nas montanhas, o ar se expande. Então, praticamente o que acontece no desodorante aerossol, só que pressões bem menores, né? E a temperatura dele diminui. Por isso que em altitude, em certas altitudes, a temperatura fica menor. Então, quanto mais alto, menor a temperatura. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Só clicar no botãozinho ao lado. Curta e compartilhe essa videoaula com seus coleguinhas da escola. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!